Fala galera, tudo em paz? Moçada, a gente vai ver uma questãozinha super simples agora sobre variações linguísticas, né? Que é um assunto super recorrente tanto para Enem quanto para as provas da VUMESP, tá? Tem caído bastante, até porque esbarra numa questão política do preconceito linguístico, que é quando você usa a variante linguística que uma pessoa fala para poder desqualificá-la, e a partir daí vem um processo de exploração. Então, principalmente, o Unicamp tem tocado bastante nesse assunto. O que são as variações linguísticas e a chamada linguagem multimodal? Linguagem multimodal é aquela em que você tem dois tipos de código. Então, é o código verbal, que é o escrito, falado, tá? Mais o código imagético, para te auxiliar no processo de produção de sentido. Quando os vestibulares exigem charges, histórias em quadrinhos, eles estão aí nessa questão da multimodal. E a variante linguística, ela cai normalmente com isso por um motivo bem simples, né? Os novos gêneros, quando eles aparecem nas provas de vestibular, eles simulam muito a comunicação que a gente tem no cotidiano, hoje numa vida urbana, a dinâmica, né, regrada de várias formas de comunicação com suportes diferentes. Então, uma charge, ela vai estar na linguagem coloquial, uma história em quadrinho vai estar na linguagem coloquial, é por isso que, via de regra, a variação linguística entra aí, tá? Quais são as formas de variação que a gente tinha? A primeira delas, né, é a chamada variação diafásica, que é aquela que depende do contexto. Gente, o teu pai é um juiz de direito. Quando você estiver conversando com ele na tua casa, você não vai chamá-lo de meritíssimo, né, nem de senhor. Agora, se você encontrá-lo no fórum, aí você vai ter que ser obrigado a tratá-lo por meritíssimo e usar uma linguagem mais formal. Então, não importa o receptor com quem você converse, né? Importa a situação de comunicação em que você está. Essa seria a variação diafásica. A variação diacrônica, né? O nome cronos já fala, é histórica. Antigamente, farmácia a gente escrevia com PH, né? Ou então o teu avô devia falar, isso é super bacana. Quando você usa um vocabulário, né, que já não está mais em uso, você já sabe que é uma variação diacrônica. Diatópica, tópico, né? O topos é espaço, então vai depender daquilo que a gente chama de dialeto, né? A pessoa fala de uma forma diferente na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, às vezes, inclusive, aí em relação aos fonemas, né? No estado de São Paulo, a gente fala porta na capital e porta no interior. Luiz, puxando o Z no Rio de Janeiro, né? Luiz e Luiz, normal aqui em São Paulo. A gente julga normal porque está aqui. Então, a diatópica tem a ver até com essas variações ligadas à sonoridade, mas às vezes pode ser da própria palavra, né? Por exemplo, o pão francês, que a gente chama de francês aqui no Rio de Janeiro, é cacetinho. E a variação diastrática é aquela de grupo, né? Um grupo de médicos tem um vocabulário específico, que a gente chama de jargão. Um grupo de advogados vai usar um outro jargão, e aí por diante, tá? Então, diastrática é grupo, diafásica é situação, diatópica é de espaço e diacrônica de tempo, tá? Dá uma olhada nessa questão, é 2024. Febre, hemoptíase, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga, 33. 33, 33, 33, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado. E então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A questão. A variação linguística utilizada no poema modernista baseia-se principalmente em qual fator? Tá? Gente, ninguém fala, né? Olha, eu tô com tosse, hemoptias e tenho dispneia e suores noturnos. É uma linguagem típica nossa, tá? Então, daquelas formas de variação que nós vimos aqui, a gente ficaria com a variação diastrática, que é aquela ligada ao grupo. Médio é uma linguagem técnica. Só que quando você vai para os distratores, não está exatamente dessa maneira, tá? A gente teria a alternativa A. Fala que é uma questão de estilo, segundo o uso de termos belos para emocionar. Dispneia e hemoptíase não é um termo belo, não são termos belos, tá? Seria uma variação histórica, conforme a alteração do léxico. Teu avô não falava dessa maneira, ele falava, tô com tosse, tô com gripe, tá? Regional
Por exemplo, isso é falado no estado de São Paulo, mas não no estado do Rio de Janeiro, também não funciona. Então ficou AD. É um uso social, é um uso técnico ligado a algum grupo de interlocução aí, né? De pessoas que conversam. São justamente os grupos ligados à medicina, nesse caso específico, né, do poema de Manuel Bandeira. Perfeito, gente? Moçada, uma boa prova de variação linguística para vocês aí. Até a próxima questão.